Paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Vamos nos colocar em pé? Essa semana retrasada, eu e a Carol, a gente foi fazer uma visita pro Diegão, pra Jana, né? E a gente conversando com eles, a gente falou assim, poxa, eu tô sentindo falta da galera na igreja, né? Eu sei que tem muita gente que não pode vir, né? Tem muita gente que tem as suas impossibilidades, tem seus medos, a gente respeita isso. Mas eu queria ressaltar a importância da igreja, da união, do corpo, da família de Cristo, né? Dias piores virão ainda, né? Dias muito piores virão. E eu creio que nesse tempo agora de pós-pandemia, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a união da igreja, sobre a importância de cada um aqui, a importância daqueles que não podem estar aqui, né? Até queria mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo aí, dizer que vocês fazem falta aqui. Cantar uma música que faz muito tempo que a gente não canta. É uma música até difícil de cantar, porque ela tem verdades muito, muito pesadas nela. Mas vamos cantar conosco? Amém? Senhor nosso Deus, ó Pai, nós nos rendemos diante de Ti, ó Pai. Invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença neste lugar, que ela seja massiva, ó Pai, em nossos corações, ó Deus. Que o Teu fogo desça em nossos corações e nos quebre, Senhor Jesus. Que a Tua presença, ó Pai, ela seja tão forte aqui, que ela alcance cada um que está em casa, ó Pai, naqueles que não puderam vir. Que o Senhor alcance cada coração, traga conforto, traga cura, traga renovação, ó Deus. E que Teu Espírito traga convicção, ó Pai, para cada família representada, ó Pai, da Sua soberania, do Teu reino, ó Pai, sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, Pai amado. Nós declaramos que o Senhor é Rei, que o Senhor reinará, ó Pai, que próximo está, ó Pai, esse grande dia, ó Pai, do Teu reinado, Senhor Jesus. Aleluia. Nós declaramos, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor tem se mostrado fiel conosco. O Senhor tem derramado a Tua misericórdia, Pai, e tem sido bom para nós a cada dia, Senhor Jesus. Sim. Nós Te louvamos por isso, ó Pai. E hoje, ó Pai, nós queremos Te render uma adoração como um corpo, ó Pai, como uma família, ó Deus. Que das nossas bocas, ó Pai, saiam realmente palavras sinceras, ó Deus, e que não haja, Pai, realmente nenhum tipo de impedimento, ó Pai, ou nenhuma ação do inimigo sobre o nosso meio, ó Pai, para atrapalhar o crescimento da Tua igreja, a unidade desse corpo, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Amém. Mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, Obrigado, Jesus. coração regenerado, coração transformado, coração que é
como fruto deste novo coração. Declara, irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós somos corpo. Nós somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia. Querido irmão. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu sangue nos fez uma, Pai. Obrigado, Pai, porque o teu sacrifício nos trouxe aqui, Jesus. E é esse sacrifício, ó Pai, que nós queremos lembrar nessa noite, ó Pai, em unidade, ó Deus, como um corpo, ó Pai, como uma família, ó Deus. Senhor Jesus, nos capacita, Pai, nos transforma. Aleluia, Jesus. Toma teu trono, Pai, nessa noite, Jesus. Toma o teu trono em nosso meio, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, estamos aqui, ó Pai, para te adorar, te render glória, ó Deus, como um corpo, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, para declarar, ó Pai, a tua soberania, ó Deus. Senhor Jesus, aceita o nosso louvor, ó Pai. Aceita o nosso coração, ó Pai. Senhor Jesus. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, trono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar. No começo, de novo, mais uma vez. Toma o teu lugar,
ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, trono de louvor. Preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui, sim, tu és santo, tu que habita entre os louvores da igreja. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, entronizado entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui, sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja. Toda é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Tudo é para ti, tudo, Senhor, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor, só pra te adorar, Senhor, te engrandecer seu nome, render toda a glória. Oh, Senhor, toma o teu lugar.
ti, Senhor Jesus, só pra te adorar, só pra te louvar, te engrandecer, seu nome, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós celebramos, ó Pai, o Teu perdão em nossas vidas, ó Pai, que foi o Teu sacrifício, Senhor Jesus. Nós celebramos, ó Pai, o Teu amor infinito por nós, ó Deus, a maior demonstração de amor, ó Pai, que alguém poderia ter, ó Deus, por pessoas, ó Pai, que não merecem, ó Deus, que não merecem, Senhor Jesus. Eu não mereço, ó Pai, nada do que o Senhor fez, ó Pai. Eu jamais, ó Pai, eu jamais na minha vida poderia ter ideia do preço, ó Pai, que foi pago, Teu sacrifício, Senhor Jesus. Oh Pai querido, obrigado, Jesus, obrigado, oh Pai, obrigado, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com Teu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, aleluia, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço
Jesus derramou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia! Aplauda, Senhor. Ah, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Teu sangue nos comprou, Pai. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque unidos, ó Pai, somos mais que vencedores em Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Senhor, eu quero nessa noite, mediante a tudo que nós declaramos hoje, mediante aquilo que nós cantamos, Senhor, que na força do Teu Santo Espírito, nós vamos pagar o preço, Senhor, de sermos um só coração em Ti. Amém. Nessa noite, Senhor, nós dissemos, Pai, que nós precisamos uns dos outros. Que cada um aqui é importante, que cada um é necessário, Senhor, para que o Teu corpo se fortaleça. E eu quero Te agradecer, Senhor, de todo o meu coração pela vida dos meus irmãos. Eu sei, Senhor, que eu não seria nada sem eles. Eles são queridos, eles são amados. E eles são lavados pelo sangue do Teu Filho. Obrigada, Jesus, porque o Senhor resgatou cada um daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo. Obrigada, Senhor, porque é por causa do Senhor que nós estamos aqui. O Senhor nos uniu, o Senhor nos convergiu num só propósito. O Senhor tem nos ensinado a amar pelo Espírito Santo que é derramado nos nossos corações. E nós queremos realmente ter esse compromisso com o Senhor e uns com os outros, Pai. Aleluia, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque nessa noite nós podemos relembrar da Tua aliança conosco e da aliança que nós temos uns com os outros. Uma aliança que é eterna, uma aliança que é inquebrável, uma aliança que não pode ser dissolvida por absolutamente nada, Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs. Que todos sejam cheios do Teu Espírito, sejam cheios do Teu amor, sejam cheios da graça, Senhor, que nos impulsiona para o propósito, que é Te encontrar, Senhor, que é estar para sempre contigo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a Deus mesmo pela vida de cada um de vocês. O corpo de Cristo, esse milagre que é a igreja, ele quebranta o meu coração, porque é um mistério, como Paulo dizia, né? É um mistério, e é algo tão poderoso, tão forte.
Eu não sei como a gente pode viver sem se maravilhar com isso. Pessoas que poderiam ser tão diferentes, unidas num só propósito, que é amar o Senhor e amar uns aos outros, não importa o que aconteça. Eu amo vocês e eu sei que vocês têm me amado. Muito obrigada. Deus abençoe. Do seu lugar, estenda suas mãos, vamos abençoar o Marquinhos. Pai, querido eterno, Pai, que a Tua presença, Pai, continue sendo contínua aqui, ó Pai amado, nesse momento da palavra, que a Tua voz, ó Pai, saia através do Teu servo Marco, ó Pai, que ela penetre em nossos corações, ó Pai, e que ela seja guardada em nós, Pai amado. Consagramos a Ti esse momento também, ó Pai, que o Teu Espírito fale em nossos corações, ó Pai. Aquieta-nos para que nós possamos Te ouvir, ó Pai amado. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos. Uma alegria nós podermos nos reunir. Há uma saudade no nosso coração, não é? Como é bom isso, como é bom. Obrigado. Essa é a nossa vida. A nossa vida, ela foi planejada pelo Senhor. A nossa vida não é um acaso, mas o Senhor planejou essa vida para nós. Nós poderíamos estar sem saber dessa vida. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar aí, sem conhecer essa vida que Deus nos deu em Cristo. Amém? Então, como a Fernanda disse aqui, isso é a nossa vida, não é? O que seríamos de nós? Nós não sabemos o valor que é tudo isso. Isso é precioso. Poder nos reunir, podermos estar juntos, podemos obedecer o Senhor, não como uma coisa pesada, mas com alegria, né? A palavra diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. E pelo que a gente tem visto no mundo aí fora, realmente só o Senhor pode nos alegrar. Amém? E quando nós nos alegramos no Senhor, nós somos curados, amém? Nós somos sarados, porque nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós entregamos nossa vida. Nós não jogamos culpa em ninguém, porque o Senhor já levou a nossa culpa. E o Senhor deu a sua vida por nós, Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue por nós,
Ele pagou o preço do pecado nas nossas vidas. Então, nós podemos confiar no Senhor, porque nós temos um governo sobre nós. Amém? Nós temos o governo do Senhor sobre nossa vida, quando nós nos colocamos debaixo do seu cuidado. O problema é que nós temos muita facilidade de querer sair de debaixo desse governo. O Senhor nos chamou para governar sobre nós, governar sobre nossas vidas, e nós precisamos querer esse governo. Nós precisamos ter esse desejo no coração de que o Senhor reine sobre nós, que Ele governe sobre nossos corações. Amém? O reino do Senhor é sempre eterno. Amém? Eu queria conversar um pouco aqui, pensando nesse tempo que nós temos vivido. Eu sei que todos nós ficamos apreensivos com alguma coisa que está acontecendo em decorrência da pandemia e tudo que está acontecendo no mundo. Isso pode, de alguma maneira, nos levar ao desânimo, nos levar a alguma coisa que não está no coração de Deus, e muitas vezes nós podemos ter a tendência de deixar o governo de Deus para nos apegar ao governo dos homens. Não é? Nós precisamos nos apegar à palavra. Nós precisamos nos amarrar aos mandamentos do Senhor, aos princípios do Senhor. Nós precisamos pegar a palavra e tornar ela verdade nas nossas vidas. Isso requer uma atenção, né, para que a gente veja o Senhor reinando nas nossas vidas. O Salmo, não é sobre o Salmo 2 que eu quero falar aqui, mas eu quero ler 2 versículos aqui, 3 versículos, aliás, no Salmo 2, que diz assim: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Rompamos suas correntes, os seus laços, e nos livremos de suas algemas. Eu quero dizer que nós fomos amarrados por Deus. Nós somos laçados por Deus. E a gente precisa ter noção disso. Porque aqui está falando que os príncipes, que os povos, os reis, eles querem fugir do Senhor. E eles dizem aqui: rompamos suas correntes e livremos de suas algemas. É isso que nós vemos o mundo fazendo. Deus reina sobre o que crê e sobre o que não crê. Amém? Tudo está debaixo das mãos de Deus. A gente pensa que não, mas tudo está debaixo das mãos do Senhor. Se nós lermos o Salmo inteiro aqui, nós vamos entender isso. E nesse tempo de crise pelo qual o mundo passa, muitas vezes a gente é levado a ficar num estado de desesperança. Mas nós precisamos ficar atentos, porque nós temos esperança no Senhor. E a nossa esperança tem que estar no Senhor. E nós precisamos abrir os nossos olhos para sempre voltar os nossos olhos para Ele. Amém? E eu queria compartilhar aqui, na verdade, em Ezequiel, capítulo 37, porque fala de Israel, né?
O capítulo 37 fala do vale de ossos secos. Todo mundo conhece aqui essa palavra do profeta, essa visão que veio ao profeta Ezequiel, não é? E aqui fala que Deus falou com ele, né, numa visão, e diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos secos. Que vale de ossos secos eram esses? Isso dizia respeito ao povo de Israel, né? No versículo 11, diz assim: então me disse, Ezequiel falando, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu e fomos totalmente exterminados. Então, o que aconteceu com Israel? Israel estava sem esperança. E o próprio povo dizia, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu e fomos totalmente exterminados. Então, a esperança, quando a esperança foge do nosso coração, foge do nosso alcance, né, nós ficamos entristecidos. Muitas vezes nós parece que olhamos e as coisas não andam e temos uma tendência, na verdade, de ficarmos doentes, e muitas vezes a depressão vem nas nossas vidas, e às vezes a gente pensa que a depressão é só em uma pessoa, mas todos nós, de alguma maneira, sofremos e entramos num estado de desesperança. Israel estava assim. Israel dizia, nossos ossos secaram-se. E muitas vezes a gente acha que isso não acontece conosco. Mas graças a Deus, que Deus é poderoso, e Deus traz um renovo na nossa vida. Deus é poderoso para renovar o nosso coração, renovar a nossa vida, de maneira que nós não nos prostramos, nós nos levantamos, e a Bíblia diz muito isso, né? A palavra, ela é animadora. Se nós tomarmos a palavra do Senhor, ela é animadora e ela é curadora. A palavra cura nossas vidas, a palavra sara nossas vidas, a palavra nos levanta e a palavra renova nossas forças. E nós nos enchemos de esperança, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, todos nós somos sujeitos, iguais todas as pessoas. A Bíblia diz que as dificuldades viriam sobre todos os viventes da terra, só que a diferença está em que a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passará. Eu não vou estar mais aqui daqui a um tempo, não sei quando, mas a palavra do Senhor continuará. E ela nos traz esperança, esperança de vida eterna, esperança de transformação do nosso corpo. E ela nos vivifica. E nós precisamos, como tenho costumado citar lá o versículo de Hebreus, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Muitas vezes nós até escutamos, mas nós não damos ouvido. É diferente. Nós damos ouvido quando nós respondemos à palavra. Amém? Então Israel estava aqui, ele mesmo se sentia como secos, como ossos secos. E não sei se vocês viram, diz que o preço do osso subiu, né? Gasolina, elevado valor, a carne indo para o exterior,
E diz que por isso o preço dos ossos subiram. Você já imaginou isso? Talvez não passa isso na nossa cabeça, não é? Mas, manchete na televisão, o quilo do osso está caro. Por quê? Porque estamos comendo ossos. Já imaginou isso? Eu falo assim, não, mas eu não estou comendo osso. Mas tem gente comendo ossos. Não é? Isso é muito triste, não é? O preço do osso está caro. E aqui, nesse vale de ossos secos, né? Versículo 2 diz assim, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Então, tinha muita gente. Essa é a visão de Deus. Deus está olhando do alto, e Deus enxerga além das aparências. E Ele fala, olha, é muito seco esses ossos. E Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi, Senhor, Deus, Tu sabes. Muitas vezes, na verdade, quase sempre, nós não temos resposta. Muitas vezes nós não sabemos, nós não podemos falar para Deus, eu sei. Né? Mas o profeta, ele fala, Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Quantas coisas nós não sabemos, irmãos? Quantas coisas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos como fazer as coisas, como mudar as coisas. Não é? E muitas vezes nós nos desesperamos. Né? O profeta diz, Tu sabes, Senhor, Tu sabes como nós precisamos orar diante do Senhor e perguntar para Ele o que fazemos, o que nós devemos fazer. Eu não sei se você ainda pensa assim, né? Ô Senhor, o que eu devo fazer da minha vida? O que eu devo fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? O que é para mim fazer hoje? Essa palavra não pode sair do nosso coração. Nós precisamos cada dia pensar em o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está vendo, o que eu preciso fazer. E Deus disse para o profeta, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Era Israel que Deus estava vendo como um vale cheio de ossos secos. E qual a palavra que ele diz a Isaías? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quando nós estamos desesperados por algum motivo, alguma coisa, o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? Ouvir a palavra do Senhor. Buscar através da palavra a razão daquilo que nós precisamos fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar refúgio no Senhor. E uma das coisas que a Bíblia ela é recheada de incentivo é que nós devemos orar. Nós devemos orar. Esse tempo que nós estamos passando é um tempo propício, pelas dificuldades, por tudo que está acontecendo, é um tempo que nós devemos orar muito. Nós devemos orar muito, orar por aquilo que sabemos e orar por aquilo que nós não sabemos. Nós não podemos deixar a oração como uma verdade absoluta de lado. Né? Quando eu falo assim, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, uma das verdades ouvidas que constantemente nós ouvimos é que nós devemos orar. Nós devemos orar. Israel tinha esquecido da palavra do Senhor, e ele fala para Ezequiel que a profecia que ele devia trazer para o povo era que eles deviam ouvir a palavra do Senhor. Nós devemos pegar a palavra do Senhor e guardar no nosso coração, fincar no nosso coração,
fazer com que ela crie raiz dentro de nós, raiz viva, amém? Porque é só isso que vai mudar a nossa vida. Às vezes a gente se esquece disso. Então nós devemos ouvir a palavra que diz que nós devemos orar sem cessar, amém? E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Quanto que nós precisamos disso, irmãos? Quanto que nós precisamos que o Espírito Santo tenha lugar nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos cheios de muitas coisas, não é? Não fala que não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus? Não fala isso? Porque o que acontece? Nós não devemos nos embriagar com vinho, não é? Não diz respeito somente ao vinho de uva, mas essas coisas que o mundo lança, né? As ideias, os pensamentos, né? Tudo que ocorre no mundo, a gente fica cheio disso. E quando a gente fica... Bom, eu nunca me embriaguei com nada que tenha álcool assim, mas quando a pessoa se embriaga, ela fica ruim da cabeça, não é? Não é? Não fica? Não é assim? Começa a falar, não falar coisa com coisa, não é assim? Fica passado. E nós não podemos nos embriagar com tudo isso que está acontecendo. Eu sei que a perfeição da nossa vida, Cristo nos deu na cruz do Calvário através do seu sangue. Por isso, Ele nos deu essa perfeição. Ele morreu uma vez por todas. Não é? Assim que diz Hebreus? Mas ele lá fala que nós estamos num processo de santificação. Então, o que acontece? A questão da santificação, ela tem que acontecer na nossa vida constantemente. Nós precisamos sair deste mundo, sair da forma como esse mundo se apresenta para nós, não é? Nós lemos o Salmo 2 lá, fala que eles querem quebrar as algemas, eles querem se desfazer dos laços que nos prende a Deus, não é? E assim prossegue, né? Prossegue. Ezequiel profetiza isso então, e no versículo 5 assim diz: o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis, e sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. E aí, Ezequiel diz: profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído e um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Então, aqui, essa palavra, enquanto profetizava, enquanto isso era falado, os ossos começaram a fazer barulho, e eles começaram, então, a se unirem, né? E começou a entrar pele e carne, começou a aparecer no meio daqueles ossos secos, e aí foi acontecendo isso. Então, quando nós falamos da palavra, e nós não deixamos a palavra em segundo lugar, a nossa vida vai sendo transformada. Esses dias, na nossa reunião de oração lá de quarta-feira, né, aliás, Deus vinha falando comigo. O apóstolo Paulo, ele falou para os filipenses, né, Deus é testemunha da saudade que eu sinto de vós. Deus é testemunha da saudade que eu sinto de vós. Então, a igreja é um lugar
para sentir saudade. É isso que nos une. Quando nós sentimos saudade. A saudade faz parte daquilo que Deus deixou para nós. Não é? A saudade não é coisas que é só da cabeça das pessoas, mas a saudade, quem criou a saudade é o próprio Deus. É por isso que a gente sente saudade. E a gente precisa sentir saudade. A saudade faz bem. Né? A gente não pode viver só na saudade. Né? Mas a gente tem que fazer a saudade funcionar no nosso meio. Bom, então, problema ali, um dos problemas ali era que Israel tinha se esquecido da palavra. Né? E a segunda coisa, que ele precisava do Espírito de Deus. Né? E profeta vai levando até esse ponto onde diz, onde Deus está falando no versículo 14: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. O que nos dá vida é o Espírito de Deus. E nós precisamos constantemente nos apropriarmos dessa verdade real na nossa vida, que sem o Espírito de Deus nós não temos vida. Sem o Espírito Santo nós não podemos ter vida. Cristo morreu para que o Espírito Santo fosse derramado. Se ele não tivesse ido, deixado lá os discípulos, o Espírito Santo não teria vindo sobre nós. E nós hoje, mais do que nunca, nós precisamos falar do Espírito Santo no nosso meio. A Bíblia diz assim que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Porque Cristo morreu, Cristo deu a sua vida por nós. E Ele quer transformar nossa vida. Amém? Quando nós deixamos a palavra, nós ficamos com o pecado. Né? O que é o pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. E quando nós nos separamos, nós cortamos os laços que temos de comunhão, né? Nós deixamos tudo isso que nos prende, a ceia nos prende, né? Que é uma ordenação de Deus. Quando nós nos esquecemos que Cristo, na verdade, derramou seu sangue por nós, nós secamos. Nós vamos ficando sequinhos, sem vida. Né? Vamos dizer... Nós nos alegramos pelos irmãos estarem aqui. Isso é muito bom. Isso é vida. Agradeço os irmãos que não desistiram, né? Que passaram por esse tempo de pandemia, que acreditaram, que ficaram aqui, né? Porque isso nos fortaleceu. Isso nos deu ânimo de vida, né, para passar por esse tempo tão difícil. Não passou, todo mundo fala, não passou ainda, mas a igreja vai permanecer firme e forte no Senhor. Eu fiz uma coisa aqui que eu acho que é bom para as crianças. Vamos gastar um pouquinho de tempo mais hoje, rapidinho, mas eu queria trazer um negócio aqui que eu fiz hoje, para as crianças, porque eu penso que as crianças guardam mais do que nós. Né? Então, dá licença aí. Isso aqui não é chocolate, está muito caro. Desculpa, acho que precisamos comprar um lapela para não esquecer, sei lá, um remoto, um negócio, acho que deve ter, né? A gente esquece. Então, não é chocolate, o negócio é... Também não é brinquedo,
também não é presente, né, para as crianças, mas não é. Mas eu vou falar aqui porque é um negócio que eu estava fazendo esse negócio e de repente surgiu uma ideia. Eu falei, vou levar, né? Vocês lembram da plantinha, né? Lembra da plantinha? Não, já. É bom. Você tem uma mesa aqui que faz falta uma mesa. Faz falta aqui. Não é chocolate. Vocês lembram daquela plantinha, as crianças? Lembram? Está grande já, cresceu mais de um palmo. Mas eu trouxe aqui. O que é isso? Ó, eu trouxe. Eu trouxe uma plantona. Ó. Tá vendo? Essa planta aqui é praticamente uma praga, né? Ela não dá fruto nenhum. Mas que ela nasce, e ela pegou lá o quintal lá do nosso escritório, né? Pegou e eu trouxe isso para ilustrar, na verdade, o pecado. O pecado, às vezes a gente procura pecado nos outros, mas o problema do pecado é o nosso pecado que está em nós. O pecado está em nós, não é? Não é? Não é assim? A gente tem que buscar conhecer o pecado que está em nós, que está funcionando em nós. E quando é o autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo, né? Então, o pecado, ele... O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos morrer para o pecado, não é? E o pecado está na nossa natureza humana, dentro de nós. E o pecado, ele, né, a Bíblia diz que ele é mortal, ele é o salário, o preço do pecado nos mata. E o pecado, muitas vezes a gente não se dá conta dele, né? E eu só vou dar um exemplo assim, às vezes a gente é muito democrático, né? Não é? Não é assim? Não somos democráticos. Às vezes, e a democracia é do quê? A democracia é um pensamento grego, né? A gente aprende desde pequenininho na escola, não é? O berço da democracia é Atenas, né? Não é isso? E aí a gente é muito democrático também. Às vezes a gente é socialista, não é? A gente é paternalista, não é? Lembram? Vocês estudaram, acho que lembram, né? Vocês são bons em história. Vocês lembram de Getúlio Vargas, né? Não é? Lembram de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas criou a carteira CLT, né? Petrobras, essas coisas aí. E Getúlio Vargas era conhecido como? Quem sabe? Quem sabe aqui como ele era conhecido? Pai dos pobres. Não é, Celso? Pai dos pobres. Às vezes a gente é paternalista assim, nos nossos movimentos, e às vezes a gente é um talibã. Não pode falar muito alto, mas a gente, às vezes, tem um talibã dentro de nós. E, às vezes, a gente tem vontade de matar os talibãs que estão lá, né? Porque a gente fica com raiva, mas, às vezes, o que a gente tem que fazer, na verdade, é matar o talibã que está dentro de nós. Tem que fuzilar ele. Você tem que levar o seu talibã para o deserto e fuzilar ele. Esse é o pecado que está em mim, que tem as características dos talibãs, porque o que deve surgir dentro de mim é as características
de Cristo. Né? Então, o pecado, ó, esse negocinho aqui era uma sementinha pequenininha, certo? E ele tomou lá no nosso quintal, uma parte do nosso quintal. Aí, não sei se dá para vocês verem daqui, mas ele tem ele foi cortado, porque o que acontecia? Como encheu lá, a gente não conseguia arrancar ele, foi enchendo lá. Aí eu, algumas vezes, aluguei uma máquina de roçar e meti a máquina lá, a cortadeira, e cortou. Está vendo esses galhos verdinhos aqui? Esses galhos verdinhos estão acima de um tronco que foi cortado. Então, às vezes, a nossa aparência é só o exterior, né? E fica só essa folhagem aqui, que até é bonita, né? Essa folhagem, mas nós não arrancamos a raiz. Nós não arrancamos a raiz. Nós vamos descobrir os nossos pecados dentro de nós, que na verdade nos faz mal demais, e arrancar pela raiz. E esse é um processo difícil. Isso aqui, vocês não fazem ideia. Um homem não consegue arrancar isso aqui com a mão, não consegue. Eu pus força danada lá para arrancar, não consegui arrancar. Então, o pecado é assim, o pecado é um negócio que você tem que tratar ele duramente na sua própria vida. Porque senão ele causa um problema na sua vida, causa um problema na minha vida, causa um problema na vida de todo mundo. Porque ele está dentro de nós. E quando a gente descobre que algo está nos dominando, a gente tem que arrancar ele de nós. Como? A Bíblia diz que até a gente tem que... fala lá que nós temos que arrancar, né? Hebreus fala, né? Olha olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma raiz. Você sabe que é uma raiz, né? Você sabe que é uma raiz. Ela ó aqui, ó. Eu não consegui arrancar isso aqui. O que eu tive que fazer? Eu bolei uma técnica, dobrei essa corda, amarrei ela aqui. Foi suficiente para arrancar ela? Não foi. Não foi. Sabe o que eu fiz? Eu descobri uma coisa. Eu molhei o chão. Comecei a jogar água lá. Jogar água. Foi suficiente para tirar ela? Não foi. Eu precisei pegar um ferro e furando a terra toda, e amarrar essa corda aqui, e fazer uma alavanca, e para arrancar, conseguir arrancar essa raiz. Ainda ficou acho que um pedacinho lá, não sei se não vai brotar. Um pedacinho lá assim. Então, Cristo morreu por nós. Gálatas fala assim, para nos arraigar deste mundo. Está lá em Gálatas, capítulo 1, os primeiros versículos, que Cristo morreu por nós, entregou sua vida por nós, para nos arraigar desse sistema, que aí está um sistema ruim, péssimo de vida, que na verdade não serve para nós. Se a gente pensar bem, não serve para nós. Não serve. Mas Cristo morreu no nosso lugar, deu sua vida por nós, para nos arraigar desse sistema mundano que aí está, que fala que você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter não sei mais o quê, e no fim, nós ficamos enredados. Mas graças a Deus que o Senhor nos salvou deste mundo. Amém? Morreu, deu seu sangue, se entregou por nós. Amém? Pedir para o Wagner, filha, aqui fazer a ceia. Amém.
Foi bem legal esse negócio lá. Essa raiz que carregamos, né? Que entrou na vida do ser humano lá, quando ele se desvia, né? Quando ele se rebela contra o governo de Deus, e a gente carrega isso. Então, há uma frase, né, que define isso, facilita para a nossa compreensão, e diz assim que eu não sou pecador porque eu peco porque sou pecador. Então, a minha natureza é pecaminosa, ela é essa raiz que produz nas nossas vidas essa ação pecaminosa na vida, sobre a terra. E o Senhor Jesus veio para exatamente fazer isso que o Marcos falou, né? Nos desarraigar dessa coisa aí. 1 Pedro lá fala que Jesus veio para nos livrar da vã maneira de viver que nos legaram nossos pais. Há uma transformação sobre isso. Romanos 12 diz para a gente não se conformar com o curso deste mundo, mas transformar-se pela renovação da mente. Então está todo um processo firmado no Senhor Jesus, porque o homem tem essa raiz aí. E eu entendo assim que a ceia, né, é a celebração desse momento, né? É o regozijo, a festa de que te possibilitou que aquele que estava nos conduzindo ao inferno, né, nos leva para a vida eterna, nos tira do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E aí ele fala para a gente comemorar isso. Então a importância, né, de estar, de participar disso. Eu preciso ter essa compreensão, né? E está tudo dentro dessa linha de cânticos que os meninos trouxeram hoje, assim, conduzindo a vida da igreja. Então nós vamos celebrar isso, fazer essa festa em memória do Senhor Jesus até quando Ele vier. Essa é a ordenança que nós carregamos. Amém? Então nós vamos orar pelos elementos aqui, depois nós vamos repartir. Ainda não dá para fazer aquela festa de abraçar, de distribuir, de repartir um pedacinho cada um, né? Pegar o cálice e distribuir em 5, né? Puxa, estamos com saudade de fazer essas coisas. Mas amém. O Senhor está nos ensinando coisas. Nos sujeitarmos, aprender a viver dentro dessas situações todas. Eu imagino que os irmãos lá do início, né, quando foram celebrar, para fugir das ações contra a vida da igreja no início, eles foram para as cavernas, né? Eles não podiam fazer grandes celebrações, e lá eles aprendiam de Cristo da mesma forma, né? Então, cada tempo o Senhor tem alguma coisa para nós. Agora, não podemos perder a essência, né? A essência fala de comunhão, de vida comum, da vida da igreja como um todo, e nós vamos celebrar a respeito disso agora. Vamos ficar em pé para nós orarmos. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos reunimos neste lugar hoje. Esse nome que nos atraiu, esse nome que tem poder para nos salvar, para nos curar, o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te exaltamos hoje e te agradecemos, porque um dia o Senhor tomou lá o nosso lugar, pagou um alto preço pelo nosso resgate e nos deu vida. Então, ao celebrarmos, tomarmos aqui do pão e do vinho, do suco, nós
nos projetamos em Ti. Nós dizemos muito obrigado, Senhor. Te adoramos. Muito obrigado, porque o Senhor repartiu o Teu corpo e nós somos o Teu corpo aqui na face da terra. Cada um de nós aqui, Senhor, confessamos Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso podemos participar disso, de tomar do Teu corpo, tomar do pão, tomar do vinho, para celebrar, festejar diante de Ti a Tua morte, a Tua ressurreição e a vida eterna que o Senhor nos concede. Abençoamos o pão, o vinho, para que cada um, ao tomar dele, receba a revelação no coração. Algo sobrenatural que só o Senhor pode fazer. No nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Pode sentar, Isaac, cadê você? Isaac vai distribuir. E aí, você celebra com quem está do teu lado aí. Paz, irmãos, antes da gente finalizar, vou trazer os avisos de algumas coisas que a gente vai ter ainda nesse mês, amém? Então, toda reunião, né, a gente tem aquela reunião por via Meet, né, de oração, está todos convidados, que o Jô coloca o link no nosso grupo.
As nossas reuniões têm sido de sábado às 7h30. Hoje, muito bom ver todo mundo aqui, uma grande parte, né? Conseguiu estar aqui junto hoje. E a gente vai começar, as professoras têm se reunido, elas têm criado bastante conteúdo nesse tempo da pandemia, até uma gratidão aqui aos professores que têm se empenhado, né, de entregar isso, apesar de não ter vindo presencialmente, né, mas elas têm colocado bastante temas importantes e fundamentais para os pais passarem para as crianças, né. E aí elas estão se planejando para retomar a atividade presencial com as crianças. Vai ser de domingo, das 9 às 10 da manhã, e vai começar a partir do dia 12. Então aqui fica o convite para os pais, né, que têm filhos pequenos, que têm percebido essa importância de incutir o filho nos caminhos do Senhor, que é bom, né, que a gente se planeje para poder trazer nossos filhos aqui, amém? Dia 19/9, a gente vai tentar fazer a nossa primeira reunião de homens de verdade nessa retomada aí da pandemia, naqueles moldes que a gente fazia anteriormente aqui no salão, às 9 horas da manhã, tá bom? É o terceiro domingo. Agora sumiu. E dia 25 é um sábado. A gente vai se reunir aqui das 7 às 8 da manhã, com oração e adoração. Então a gente vai ter um tempo de cantar uma música, de ministrar ao Senhor, de não trazer só pedidos a Deus, mas de poder orar e ouvir de Deus aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para a nossa comunidade. Então é importante que todos nós se envolvam também. A gente vai fazer uma só nesse mês, mas a gente pretende ampliar essa reunião para mais vezes por mês, mas com esse propósito, amém, irmãos? Que a gente possa se alinhar juntos, não só fazendo pedidos, mas também colocando os nossos ouvidos à vontade do Senhor e o nosso coração, amém? Aí, e no dia 3/10, a nossa próxima reunião de ceia, a gente está pretendendo fazer de manhã, um domingo, então vai ser às 9h30, mas ainda tem um mês pela frente, mas muito bom. Deus é bom, né? A gente tem enfrentado todo esse tempo junto, e muito bom ver todos hoje aqui, alguns que a gente não via há algum tempo, mas é isso, a igreja do Senhor, ela precisa estar conectadas com Ele, juntos, no mesmo propósito. Eu vou trazer uma palavra aqui com relação aos filhos, só para a gente que tem criança pequena, que tem ouvido várias vozes. O sistema tem atingido até as crianças nesse tempo, né? Então, esse compromisso dos pais com os filhos de alinhar também as suas vidas e a vida deles com o Senhor. Em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim: ensina-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Então, aqui é um compromisso nosso, né, que tem filhos, para poder fazer isso diariamente, não só na nossa casa, mas também trazendo ele para a vida da igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.